Você acha que sabe estudar? Bem, eu acredito que não, porque a maioria das pessoas pensa que aprender e estudar é mais intuitivo do que qualquer outra coisa, mas não é bem assim. A depender do que você está querendo aprender, você pode fazer escolhas mais estratégicas que vão potencializar a sua aprendizagem. Se você quer aprender como fazer isso, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como. Olá, meu nome é Gisele, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal Mapeando Aprendizado, onde eu mostro como aprender e estudar com eficiência e qualidade. Se inscreva agora mesmo no meu canal e ative o sininho para você receber mais vídeos que vão te ajudar a estudar com mais qualidade. E hoje não vai ser diferente. Eu trouxe aqui para você um tema muito interessante que vai te ajudar a aprender melhor qualquer assunto que você deseja, que são os tipos de conteúdo. Os tipos de conteúdo nada mais é do que uma forma da gente categorizar a natureza do conteúdo que você quer aprender. Se você sabe o que é aquilo que você está querendo aprender, você pode fazer melhores escolhas de estratégias, técnicas e métodos de estudo para tirar mais proveito daquilo e aprender mais e com mais qualidade. E a depender de cada tipo de conteúdo, você vai ter uma abordagem diferente para cada. Ou seja, uma abordagem vai ser muito boa para um tipo, mas nada boa para outro tipo. E se você souber como identificá-los, você vai tirar realmente mais proveito disso no seu estudo para aprender melhor. Basicamente, são 3 tipos de conteúdo. Mas antes de eu falar quais são esses tipos, eu queria que você entendesse o que não é estudar, que é o que a maioria das pessoas fazem. Primeiro de tudo, ler não é a mesma coisa que estudar. Ler e reler um conteúdo é só uma maneira de você adquirir aquele conhecimento. Você não está estudando de fato. Segundo, assistir ou ouvir a uma aula também não é a mesma coisa que estudar. Assim como a leitura do conteúdo, essa é uma forma de você adquirir o conhecimento. E a aprendizagem não está somente em adquirir um novo conhecimento, mas sim na sua capacidade de processar aquela informação depois, ou seja, você conseguir gravar na memória e utilizar posteriormente quando você desejar. Isso que é aprender. Agora que você já sabe o que não é estudar, a gente pode se aprofundar nos 3 tipos de conteúdo. Quando você souber o que é cada um e souber como identificar, você vai ver que estudar não é só ler, reler, assistir uma aula, ouvir uma aula. É mais do que isso. Então, são 3 tipos de conteúdo: fatos, conceitos e procedimentos. Cada um deles tem as suas especificidades, que é o que eu vou trazer aqui para você hoje nesse vídeo. Então vamos começar pelos fatos. Os fatos são tipos de conteúdo que eles já possuem sentido neles mesmos. Você não precisa ir muito além para entender o que é um fato. Você vai entender melhor agora quando eu te der alguns exemplos. Então, primeiro, se você quer aprender algum vocabulário, alguma palavra de outro idioma, isso é um fato. Você não precisa entender tão profundamente. É só você saber qual que é a correlação da palavra no idioma para o seu idioma nativo. É um fato. Outro tipo de conteúdo que pode ser categorizado como fato: datas históricas. Então, a data do descobrimento do Brasil é algo que não tem um significado mais amplo. O significado está nele mesmo. Você não precisa de muito esforço para aprender. Esses são os fatos. O significado está na própria palavra, no próprio símbolo, no próprio conteúdo que você está querendo aprender. E os fatos, por eles serem muito simples, a melhor forma de você aprender é por meio da memorização. Mas você tem que ter muito cuidado aqui, porque a gente não está falando da memorização mecânica. A memorização mecânica não vai te ajudar muito, porque ela só tem efeito no curto prazo, ou seja, você só vai conseguir lembrar num espaço muito curto de tempo. Quando você for usar aquele conhecimento no longo prazo, você não vai se lembrar tão facilmente. E por isso, a memorização mecânica não é uma abordagem muito legal para você aprender um fato. Você tem que focar mais nas práticas de recuperação. As práticas de recuperação é que vão potencializar a sua memória. Se você não sabe muito bem o que é uma prática de recuperação, eu recomendo que você assista este vídeo aqui para você entender melhor o que é e como fazer. Deixa já na sua lista de reprodução para você ver depois daqui, que eu ainda tenho que explicar para você os 2 outros tipos de conteúdo. O segundo tipo de conteúdo são os conceitos.
Os conceitos são um pouco mais complexos do que os fatos, porque não basta você olhar para aquele conteúdo e entender o que ele é. Você precisa ir um pouco mais além, ou seja, você precisa entender mais profundamente aquele conceito para você conseguir aprender. Se você não entende muito bem, é mais fácil para você esquecer. E se você entende bem, você vai conseguir reter ele por mais tempo. Então, o que você tem que focar aqui para aprender bem um conceito? É o seu entendimento, é o seu processo de compreensão. Entenda ele muito bem, que você vai aprender ele realmente muito bem. E geralmente, a maior parte dos conteúdos que a gente estuda, elas podem ser categorizadas como conceitos. E se você ainda tem dúvida de identificar o que é um conceito, é só você parar e tentar comparar com um fato. Ele é mais complexo? Não basta você olhar e ter já o significado por si só. Se for mais complexo que um fato, muito provavelmente você estará diante de um conceito. Aqui vão então alguns exemplos de conceitos. Entender um processo químico é um conceito. Entender o processo de termodinâmica também é um conceito. O processo de fotossíntese é um conceito. Você entender qualquer coisa que seja mais complexo, você estará diante de um conceito. E somente a memorização não vai te ajudar a entender o conceito. Como eu falei, você precisa entendê-lo para você conseguir aprender bem, para você conseguir reter ele adequadamente na sua memória. Por isso, se concentre em melhorar o seu entendimento sobre aquele conceito que você está querendo aprender. E por último, o terceiro e último tipo de conteúdo são os processos. Os processos se referem a qualquer aprendizado prático, ou seja, qualquer assunto, qualquer tema que requer de você as suas habilidades práticas. Então, se você quer aprender bem um processo, você realmente tem que focar na sua prática constante e rotineira para você conseguir melhorar a sua habilidade naquele conteúdo que é categorizado como um procedimento. Então, por exemplo, aprender a tocar algum instrumento, como violão, violino, piano, é uma forma do conteúdo do tipo processo. Você também querer aprender a pintar, desenhar, também é uma forma de processo. Praticar algum esporte, saber como manusear algum equipamento, são formas que englobam o tipo de conteúdo processo. Então, realmente, para você aprender bem, você tem que se envolver na prática. Se você não praticar e ficar só na teoria, vai ficar mais difícil de você aprender um procedimento. Então, agora que você já sabe quais são os 3 tipos de conteúdo, fatos, conceitos e procedimentos, você vai saber identificá-los e conseguir fazer as melhores escolhas para aprender melhor esses tipos de conteúdo. E essas melhores escolhas envolvem técnicas e métodos de estudo adequados para cada uma. Mas antes que eu cite aqui quais são esses melhores métodos, deixa aqui o seu like no vídeo para entender que você está gostando desse conteúdo. Então vamos lá! Vamos começar então pelos fatos. O objetivo, quando você está querendo aprender um fato, é você melhorar a sua memória. Então as práticas que potencializam a sua memória serão as melhores escolhas, mas lembrando de não ficar na memorização mecânica. O que você tem que fazer são as práticas de recuperação. E eu vou falar aqui mais uma vez, assista o vídeo que eu recomendei. Tá aqui mais uma vez para você assistir, colocar na sua lista de reprodução e entender o que é uma prática de recuperação. Mas eu vou deixar aqui 2 formas de você fazer. Primeiro, você pode usar flashcards, que são os famosos cartões de memória, onde na frente você coloca uma pergunta, por exemplo, e no verso você coloca uma resposta, e você tem que se lembrar daquela resposta sem usar nenhum tipo de consulta. Essa é uma forma de recuperação ativa. Outra maneira é você utilizar alguns softwares. O mais famoso dele é o Anki. Ele também usa os flashcards e associa a recuperação ativa. Vai ser muito bom para a sua memória. E é assim que você aprende um fato. Em relação aos conceitos, o objetivo é aumentar a sua compreensão. Então, como eu falei lá atrás, a simples memorização não é muito útil aqui. Você tem que realmente se aprofundar e entender aquele conceito para aprender ele bem. Então, uma forma de fazer isso é por meio da autoexplicação. Como o próprio nome diz, esse método se refere que você vai explicar para si mesmo aquele conteúdo, com as suas próprias palavras, o seu próprio entendimento. Então, você vai tentar se lembrar daquilo que você aprendeu e explicar. Essa é uma forma muito boa de estudo porque
além de você estar melhorando a sua compreensão, você também está associando a uma prática de recuperação. Então, de bônus, você ainda tem um up na sua memória, além de melhorar a sua compreensão. Mas se você não quiser fazer autoexplicação, você também pode fazer discussão em grupo, com um amigo ou então os colegas de classe, para você conseguir entender melhor aquele conteúdo. À medida que vocês vão debatendo, você também vai recuperando as informações e o seu nível de entendimento daquele conceito vai aumentando cada vez mais. E por fim, os procedimentos. O objetivo aqui é você melhorar a sua habilidade prática, porque nós estamos querendo aprender algo prático e não tem muito por onde fugir. Você vai ter que realmente praticar. Foque em uma prática que seja constante, espaçada, intercalada, para você aprender bem um procedimento. E o que isso significa? A prática tem que ser constante porque você precisa estar continuamente praticando para você melhorar a sua habilidade. Só que ela não pode ser tão contínua assim, por isso que a gente fala que ela é espaçada, ou seja, você vai dar tempo entre uma sessão de prática e outra, para você descansar e também melhorar a sua aquisição daquela habilidade prática. E por fim, você tem que fazer de forma intercalada, ou seja, você não vai praticar apenas de uma maneira, você vai praticar de N diferentes maneiras. Para você entender isso melhor, vou dar o exemplo de aprender a tocar violão. Quando você está aprendendo a tocar violão, você tem que aprender os acordes, então você vai ficar praticando esses acordes. Só que você não vai praticar um acorde por 4 horas direto. Ou seja, você vai espaçar. Você vai dividir essas 4 horas e vai estudar o acorde. Mas você não vai estudar um acorde só. Você vai estudar vários acordes. Isso que é intercalar. Você espaça e intercala. É assim que você aprende um tipo de conteúdo do tipo procedimento. E aqui você tem que ter um pouco mais de paciência, porque a aprendizagem prática geralmente leva mais tempo e parece ser demorada, porque ela realmente é demorada, então tenha paciência que a prática leva à perfeição. Bem, esses são os 3 tipos de conteúdo. Vamos lembrar? Fatos, conceitos e procedimentos. Agora que você já sabe identificá-los e quais são as melhores estratégias, você vai fazer melhores escolhas para aprender, vai aprender também mais rápido e melhor. Agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar desse tema aqui que eu te trouxe hoje? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Obrigada por assistir e até a próxima!